Fala pessoal, essa live foi gravada em 3/6, onde nós discutimos o impacto da pandemia na saúde mental. Espero que você goste. Aí, ó, o Felipe. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Isso, tem nós. Deixa eu só dar uma... Olá, boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite, Felipe. Olha a Ellen, boa noite. Oi, dona Clarice. Oi, Ellen. Tudo bem, dona Clarice? Ó, o Maurinho aí Oi, também. Clarice. Oi, Ellen, abaixa um pouco aí, fazendo um favor. A Ellen tá vendo ao vivo e pelo Facebook. Vai meio atrasado quando vai pelo Facebook lá. Essa é você? É a Ellen? Ellen aqui. Eu pedi para ela baixar o volume. Oi, Isaac. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Peraí, gente, só tô compartilhando aqui nos grupos, tá? A gente já começa. O pessoal tá entrando também. Boa noite para todo mundo. Olá, gente, boa noite. A gente não consegue ver, né, Cássio? O quê? Tá online. Você consegue ver? Eu consigo colocar os... Eu não consigo ver quem tá online, eu consigo ver os comentários, aí eu consigo colocar aqui as pessoas. Eu também consigo ver os comentários. Uhum. Oi, pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui a live hoje. A live hoje a gente vai falar sobre os efeitos da pandemia na saúde mental. Estou aqui com um trio de feras aqui comigo hoje. A Raquel, minha amigona, companheira do Coletivo Rosa Branca. O Marquinho, também companheiro do Coletivo Rosa Branca e companheiro de PSOL. E o Pedrão aí, que é do Coletivo Onça Canhota, mais novo aí na parada. E também companheiro do PSOL Jaguariúna. Então a gente tá aí. Boa noite para Audrey. Audrey. A gente está iniciando a live hoje para falar sobre essas coisas. E, como eu não sou da área, eu passo a bola para os meus amigos. E a Raquel vai começar falando, né? A Raquel vai se apresentar, ela vai dar o início na fala dela. Aí depois a gente continua e a gente vai fazendo intervenções. Vão mandando seus comentários, suas perguntas aqui pelo Facebook, que eu vou colocando na tela para a gente ir batendo um papo sobre isso. Pode se apresentar, então? Fica à vontade. Então, meu nome é Raquel da Silva, sou psicóloga, me formei em 2016 e o meu trabalho, ele é clínico, né? Faz 2 anos que eu tô com a clínica, 2 anos e pouquinho. Então, é com base nessa experiência, né, e que eu vou tentar, junto com os meus colegas, falar um pouquinho desse apocalipse que a gente está vivendo, que é a pandemia. Legal. Agora o Marquinho, pode se apresentar para nós, Marquinho? Oi, gente, eu sou o Marcos Natal, né, eu sou formado em psicologia, né, me formei em 2012. Né, já exerci clinicamente essa profissão. Atualmente eu não estou exercendo, né, mas eu tenho estudado bastante, tenho acompanhado tudo que está acontecendo, né, nesse momento tão difícil, né, que é a pandemia. Né, talvez uma das momentos mais graves, assim, que pelo menos acho que a nossa geração está vivendo. Né. Vai ser muito legal conversar com vocês sobre isso, sobre os impactos da saúde mental por conta dessa pandemia. E o Pedrão, que está aí conosco também. Boa noite, gente. Meu nome é Pedro. Sou recém-formado, praticamente. Me formei em 2018. E eu ainda não faço atuação clínica. Eu tinha planos para fazer a partir desse ano, mas aí as coisas se desenrolaram. A pandemia e o isolamento. E desde então eu sigo estudando bastante. Faço parte do grupo de estudos da minha abordagem, que pretendo dar continuidade. E estou aqui para compartilhar com vocês e aprender bastante.
Show de bola. Então a gente começa esse bate-papo com a Raquel, né, Kel? Beleza, fechou. Você vai dar algum pontapé aí ou eu posso começar de onde eu quiser? Não, pode ficar à vontade, Raquel. A casa é sua aqui. Tá bom. Bom, então eu vou começar falando um pouco sobre esses problemas que deram um salto com a pandemia, né? Apareceu nos jornais, em entrevistas e tal, né? O pessoal está falando bastante de quais foram os problemas psicológicos que se evidenciaram dentro da pandemia, né? Que é a ansiedade e os problemas com base na ansiedade, né? Os transtornos, e a depressão, né? E na live de segunda que eu assisti, inclusive, parabéns Joyce, parabéns a Manu, que eu não conhecia, o Cássio também. Foi muito boa a live, assim, excelente. Eu lembro de uma frase que vocês falaram de como que a pandemia mostrou o quanto que essa estrutura da educação era deficitária, né, e tinha problemas e tal. E eu acho que a pandemia veio para mostrar o quanto que a nossa estrutura ao todo, assim, como país, né, como sociedade, está ruim, porque a questão da ansiedade e da depressão também não é de agora, né? O Brasil, ele é um dos países que mais tem índice de ansiedade. Eu não sei se ele está como primeiro ou como segundo, e com o índice de depressão ele também não fica muito longe. Então a gente já tinha esses problemas antes, né? E agora eles estão se evidenciando por causa desse contexto um pouco diferenciado que a gente está, né? E não por escolha também. Então, eu vou falar um pouquinho o que é esses dois problemas, daí os meus companheiros também, se quiser ir falando também, vai falando junto. Mas, a princípio, eu vou começar falando então da ansiedade, que eu acho que é o que evidenciou primeiro com a questão do medo, né? Do medo da questão foi quando logo em março que começou a quarentena, né, gente? Foi mês de março, né, que foi decretado e tal. Até então, um mês antes, o povo tava no carnaval. Então, assim, a gente tava em completamente outra vibe. A gente não tava... Imagina, isso não ia chegar, né? Ninguém tava esperando e tal. E do nada chegou e começou a mexer com toda a nossa rotina, com toda a nossa forma de lidar com o outro, como que a gente tem que fazer as coisas, até dentro de casa, né? Como que a gente tem que lavar a roupa, que a gente tem que limpar quando tá com ela na rua e tal. Então, ele veio mexendo em tudo na gente, né? E essa questão de mudar, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de mudar, de mudanças bruscas, e principalmente quando essas mudanças não são escolhas nossas, né? Então, dentro da psicologia, a gente tem até uma palavra que a gente fala resiliência, né? Que é o quanto a gente está adaptável a essas mudanças, o quão rápido a gente se adapta, o quão rápido a gente fica bem e tal. Mas, quando a gente tem uma estrutura um pouco mais rígida para essas mudanças que acontecem, né? E a gente, lógico, a gente está falando da pandemia, mas para além disso, individualmente, essas mudanças elas acontecem o tempo todo, como, por exemplo, o que está acontecendo agora, das pessoas perderem muito emprego, né? De ficarem com muita incerteza em relação ao futuro delas e tal. Mas as mudanças também podem acontecer com o luto, ou com o divórcio, ou com... Enfim, tantas mudanças vão acontecendo e a gente vai tendo que enfrentá-las, né? E a ansiedade, ela vem meio que disso, né? Porque a ansiedade por si só, ela é necessária pra gente, né? A gente precisa dela para estar pronto para enfrentar uma situação que precisa de uma ação nossa, né? O problema é quando a gente perde o fio da meada com ela. Ela vai para cima e a gente não consegue mais trazê-la para baixo, né? E a ansiedade coloca a gente nesse estado mais agitado, mais preocupado, tanto agitado motriz, né, motormente,
forma motora e como cognitivamente também, de pensamento. A gente está sempre pensando lá na frente e a gente tem essa coisa de querer controlar as coisas, de querer planejar as coisas e de ter uma ideia de como que vai ser o amanhã, como que vai ser o final de semana, a próxima semana. E meio que a pandemia veio e cortou com tudo isso, né? A gente estava muito acostumado de, sei lá, Cássio, vamos marcar de ir pra praia, sei lá. E hoje a gente, Malemar, tá conseguindo marcar para ir no mercado, né? Porque aí começou as filas e a gente tenta ir num horário que não tenha tanta fila, ou que não tenha tanta gente. Então mexeu completamente com a gente isso tudo, né? Essa coisa de ter que mudar drasticamente. E isso gera ansiedade, isso eleva a nossa ansiedade e faz a gente ficar mais apreensivo em relação às coisas, né? E o medo, ele é meio que um combustível ali para a ansiedade, assim, né? E quando foi decretada a quarentena e começaram-se a falar assim, agora vai ter que usar máscara, e a gente sentiu na pele as mudanças e a gente via como que estavam as coisas lá nos outros países, as pessoas morrendo e tal, porque até então, em março, a gente não estava com hiper número alto como a gente está hoje no Brasil, né? Mas a gente estava vendo como que estavam acontecendo as coisas na Itália e tal, e quais que eram os sintomas. E pronto, daí foi só perceber, não, chegou, o governo fala, não, gente, chegou aqui no Brasil, tá aqui e vamos começar a ficar isolado porque o negócio tá pegando. Pronto, isso já foi motivo da gente começar a ficar o tempo todo em estado de alerta. E o problema é quando a gente não consegue desligar esse estado de alerta e a gente não consegue, tipo, pegar o botãozinho assim e dar uma diminuída. A gente fica sempre na frequência alta. Tanto que nesse começo aí que teve que decretou a quarentena, né, foi bastante gente tendo problema com crise de ansiedade. O pessoal que já tinha problema de ansiedade, né, já começaram a desenvolver mais crises e em relação a essa situação toda, né. Então, meio que a pandemia já chegou evidenciando isso, né? O que é a ansiedade pra gente, onde ela tá e como que a gente lida com ela. Então você acha que o controle, a gente não ter o controle da situação é uma das coisas que dá o gatilho para a ansiedade ficar mais forte? Quando a gente tem essa percepção, sim. Não, e de fato, a gente não tem controle sobre as coisas da vida, né? Mas o que acontece? Tem algumas coisas que minimamente a gente consegue ter. Então, por exemplo, o que é uma crise de ansiedade? Uma crise de ansiedade, seja ela de qualquer transtorno que... Eu vou falar rapidinho dos transtornos depois, mas assim, os transtornos, eles envolvem as crises. As crises de ansiedade é exatamente você não saber o que está te afetando, você não saber o que está acontecendo com o seu corpo e você também não ter noção do que fazer para resolver aquilo. E essa falta de saber essas coisas mínimas que está relacionado ao autoconhecimento, né? Ao quem eu sou, o que me afeta, qual que é o gatilho, qual o ambiente que me desperta isso, qual que é o assunto ou o pensamento ou a emoção que me gatilha isso, essa falta de autoconhecimento, de controle, faz a gente ficar com mais medo ainda. Mas até aí, quando a gente está falando de crise, a gente está falando de uma situação que a gente consegue ir se conhecendo melhor, e conhecendo melhor quais são as situações que desencadearam isso na gente, por que a gente reage assim, e a gente conseguir ir lidando com isso. Só que a gente estende, assim, a gente naturalmente, a gente gosta de ter de ter um plano, de ter um controle, assim, até para trazer um pouco de segurança, assim, a gente gosta de se sentir seguro em relação às coisas, né? Então, por exemplo, essa insegurança em não saber como que vai ser o amanhã, essa insegurança das pessoas que perderam o emprego, entende? A gente não gosta, a gente fica mal nesse limbo da insegurança, entende? Uhum. Tem uma pergunta aqui da Thalita,
Oi, Thalita, obrigado pela presença. A Thalita estava na live de segunda também, que bacana que ela está aqui de novo. Ela pergunta se o impacto da pandemia, depois até ela coloca embaixo, da quarentena, é maior entre pessoas que moram sozinhas? O que vocês acham? Acham não? O que vocês podem falar sobre isso, né? Porque eu sinto assim, por mim, eu sinto que se eu tivesse sozinho, eu ia estar pior. Que ainda bem que eu tenho a Ellen aqui comigo, porque se eu tivesse sozinho, eu sinto que eu ia estar pior. Eu sinto assim, me conhecendo um pouco, né? Eu vou responder primeiro, daí depois os companheiros aí respondem também. Mas eu acredito que sim, que pode ser pior, principalmente por causa da... Porque assim, a gente é ser de relação, a gente é na relação com o outro sempre, né? Por isso que a gente está sofrendo tanto de ficar em casa, de não poder encontrar os colegas e tal. E a gente sozinho, a gente até consegue, assim, fazer coisas que a gente curte, tipo, sei lá, ler um livro, ou assistir uma série, ou, sei lá, eu gosto de ficar sozinha e cozinhar, não sei. A gente tem algumas coisas que a gente gosta de fazer sozinho. Mas a maioria delas a gente tem um maior leque assim, de experiências afetivas e psicológicas, enfim, quando a gente está na relação, né? Porque é na relação que a gente vai lidar com coisas que a gente é o outro, né? É diferente da gente. E isso impacta também da questão de estar sozinho, com a depressão também, né? Que o isolamento, e principalmente para as pessoas que moram sozinhas e têm que estar isoladas e já têm históricos depressivos, isso é um grande problema também, que é o que depois a gente vai falar também um pouquinho. Até na live de segunda-feira a gente estava comentando muito isso, né? Que a interação social é extremamente importante para a construção do conhecimento. Então, até uma das coisas que eu comentei na live de segunda é que conforme a interação social vai diminuindo e vai aumentando o número, vai diminuindo também a aquisição de conhecimento. A gente percebe que tem uma relação direta. Então, a interação social para a educação é extremamente importante, né? Então, a gente percebe isso, que a interação social é importante para a gente lidar com o dia a dia, com a vida. E tem até um comentário do Felipe agora. Olha lá, se eu estivesse sozinho nessa quarentena, eu já tinha dado tela azul. Minha esposa Audrey e meu filho canino Zeke ajudam demais. Eu queria fazer um comentário em relação... Eu acho que mesmo para as pessoas que moram sozinhas, né, elas têm redes de relações sociais, né? Com serão certeza. afetadas. Talvez, por exemplo, eu moro sozinho, estou acostumado com essa situação, mas eu também fui afetado. As minhas redes de relações foram afetadas, é claro que eu senti o impacto disso, né? Então, né, tem um impacto, sim. Tem um comentário do Jefferson aqui. Temos visto que tem aumentado o consumo de álcool durante a quarentena. Qual a relação desse fato com a pandemia? O álcool acho que tange mais a questão cultural da nossa sociedade, né? A gente socializar em muito gira em torno do consumo de álcool, né? E tabaco, talvez. Então, acho que é muito por isso. Aí as pessoas estão privadas de parte do convívio social e elas buscam suprir dar alguma vazão, uma fuga, que na maioria das vezes acaba sendo o uso de drogas mesmo. E o álcool, por ser uma droga lista no nosso país, acaba sofrendo esse aumento aí. O álcool funciona como um alívio, né? Como uma anestesia nesse momento também, né? Sim, exatamente. Não só o álcool, outras águas, cada uma vai dar um efeito diferente, mas não deixa de ser tipo uma fuga, né? Uma fuga. Essa realidade para mim não tá boa, então eu vou pegar isso e vou dar uma escapada, assim. E aí, essa fuga
nas drogas, assim, no álcool ou em qualquer outra, ela acaba voltando para o nosso problema de saúde mental, né? Porque o álcool em si é uma droga depressiva, as outras são drogas alucinógenas, e aí vai, tem droga que é ansiolítica. Alguém que sofre de algum transtorno mais grave de ansiedade pode, através do consumo de maconha, por exemplo, ficar presa em crises de mania, né? Daí essa pessoa ela é muito mais suscetível ao vício, ao uso compulsório da droga. Então a gente tem um problema bem grave aí, né, também. Consumo de droga, aumento do consumo de drogas, de álcool e drogas durante a pandemia. E é interessante o que você falou, Pedro, porque, por exemplo, que nem a questão da maconha, né? Que você falou com as pessoas ansiosas. Por exemplo, qualquer pessoa normal, no máximo que daria de prazer seria a brisa, né? Só que para pessoas ansiosas, além da brisa, né? Ela tem mais um reforço, porque ela também dá uma baixada na ansiedade, ela dá uma aliviada. Então, aumenta a chance da pessoa se viciar, porque ela tem vários estímulos ali. E isso, cada pessoa com um perfil específico vai reagir com cada droga e o efeito daquela droga de forma diferente, né? Específica, aliás. A gente tem uma pergunta aqui do Vini, nosso companheiro lá do pessoal de Amparo. Fala, camaradas, chegando agora com um leve atraso. Não sei se já perguntaram algo sobre, mas como lidar com a compulsão alimentar na quarentena? Sinto que tenho escapulido mais que o normal às comidas mais gordurosas. Bom, alguém quer falar? Bom, eu não sou muito especializado nessa área de compulsão alimentar, entendeu? Então... a compulsão alimentar... Sim, a gente começa pela questão social, assim, do como que a gente é jogado para as coisas prontas, assim, e não tão saudáveis, né? Mas a compulsão alimentar está totalmente relacionada com a ansiedade também, assim, né? E a questão, por exemplo, o Vini falou da gordura, mas, por exemplo, dos doces, né? Do chocolate, do açúcar, o efeito que ele dá na gente também de prazer e tal. Tem um monte de relação aí. Mas... Pode falar, Marcos. Não, então, eu vou apelar um pouquinho para a psicanálise agora. Né? A comida, ela tem um papel de afetivo, né? Então, quando a gente está comendo, a gente está engolindo afeto junto, né? Isso é um processo que começa lá quando a gente é bebê, quando a gente mama no peito da mãe, né? Quando a gente está mamando, não é só o alimento, é afeto também, né? Então isso fica gravado ali, né, na gente. Então esse apelo para a comida tem esse afeto de preencher esse vazio mesmo e de estar se suprindo de afeto, né? Nesse momento, pelo isolamento e, né, eu acho que pela própria ansiedade, né, a gente precisa mais de afeto. Até tem um comentário aqui da Thalita, ó, além de ter a quarentena, tá frio e aí dá vontade de comer coisas gordurosas toda hora. Exatamente. Verdade. Aqui em casa eu percebi que, assim, eu acho que é um pouco de relação que a gente cria, vocês podem até comentar isso, mas eu percebi que, assim, como a gente tem mais tempo, eu comecei a ter uma relação um pouco melhor com fazer as coisas. Então, por exemplo, eu não sabia fazer bolo. Hoje em dia, assim, modéstia à parte, meu bolo tá sensacional, gente. De verdade, eu tenho que fazer um bolo para vocês quando acabar essa pandemia aqui. Isso que eu ia falar, você vai ter que chamar a gente pra gente provar, porque você falar... Meu bolo tá fera. Provas. A Ellen é a prova viva, daqui a pouco ela comenta aqui. Mas, enfim, mais um motivo para isso acabar rápido, né? Então, a gente começou a fazer pão, coisas que a gente não fazia. Olha lá, ó, Ellen, aqui, ela não tá mentindo, hein, ó, tá mata. Olha lá, tá vendo? Ó, tá gravado, hein, tá gravado. O Vini tá falando que a psicanalista dele fala a mesma coisa. A Ellen tá falando a Ellen tá falando aqui que a cozinha também é uma válvula de escape, né? Eu sinto isso, que às vezes eu falo assim, eu vou fazer um bolo, mas você apaga tudo, você se concentra em fazer o bolo e você acaba esquecendo um pouco das outras coisas, então é legal isso. Ó, o Felipe tá falando que ele também quer bolo. O Felipe, eu já tinha prometido o bolo para ele já. Quer dizer que você não cumpre a promessa do bolo.
Não, mas assim, eu prometi para ele depois que passar a pandemia, né? Eu descobri isso. Eu sei onde você mora, hein? Entendeu? Eu não conhecia o dono do bolo antes. A Thalita tá falando pizza. Também quero. Eu gosto também. A Luciana tá comentando aqui. É verdade que está a conhecendo, amiga. É verdade, tudo que está acontecendo, acho que ela quis falar, né? Enfim. Mas para dar só uma fechada na pergunta do Vinícius, né? O que daria para fazer, assim, né, em relação a essa compulsão? Eu acho que está muito relacionado com os nossos hábitos alimentares. Olha quem como chama esse daí mesmo? É o Floyd. Esse é o Floyd. Floyd. Então, eu acho que está muito relacionada com nossos hábitos alimentares, assim, o que a gente come, né? E também se a gente come coisa pronta ou se a gente faz as coisas, porque tem um trabalho você ficar cozinhando também, né? E o que a gente come, porque às vezes, por exemplo, se a gente fica comendo, sei lá, macarrão, massa, é uma coisa que sacia, mas passa pouco tempo e você já precisa de novo, tal, né? Então, eu não sei, eu acho que eu penso assim, em vocês usar a cozinha para não ficar comendo coisas prontas, assim, para você levar um tempo maior para preparar a comida e cozinhar coisas mais que sustentam mais. Então, por exemplo, assim, castanha, eu sei que castanha e batata sustenta bastante, sabe? Assim, então, eu acho que eu diria que é para repensar, então, já que a gente está falando de compulsão alimentar, na nossa alimentação mesmo. O que a gente está comendo, assim? Por que a gente está comendo aquilo, entende? Eu acho que talvez eu diria uma dica por aí. Eu acho que esse impacto nesse hábito alimentar de buscar mais e mais desenfreadamente, sem que seja um transtorno alimentar propriamente dito, está muito relacionado à ansiedade que a gente vinha conversando, né? Eu, por mim, com certeza, desconto a maioria das minhas ansiedades em comida, na maioria das vezes em açúcar. Chocolate, doce. E é nítido, é muito claro para mim quando está acontecendo. Eu ficar ansioso, dar uma desbalanceada, eu quero açúcar, eu quero chocolate, quero refrigerante, que é bem rico nisso também. E tem que eu a gente quer dar um agrado pra gente mesmo, né? Tem, né? O doce, ele acessa aquele neurotransmissor da felicidade lá e aí fica feliz. Ele super estimula, ele libera mesmo. Eu não sei o que eu vou fazer com esse problema, mas eu quero um doce. Depois eu penso nisso. Com certeza. Então, a Raquel estava falando um pouco de ansiedade, depressão e tal. Eu queria entender um pouco mais, até já de repente entrando um pouco num outro assunto. A gente fica confuso às vezes quando acontecem as coisas na vida da gente, a gente não entende muito bem, mas enfim, é normal, né? Esse tipo de situação. Mas eu passei por uma coisa agora nessa quarentena aí, depois de um tempo, que eu fui demitido do meu trabalho. E assim, eu fiquei muito confuso em entender o que estava acontecendo comigo. O primeiro dia que aconteceu isso comigo, eu passei a noite inteira sem dormir. Então, a gente não sabe, eu não conseguia entender se eu estava passando uma crise de ansiedade ou se eu estava vivendo uma outra coisa, enfim. E às vezes também a gente não precisa nem entender, a gente precisa sentir e viver aquilo para a gente superar, né? Mas enfim, eu não consegui entender o que estava acontecendo comigo, né? Eu acho que muitas pessoas falam assim, eu estou me sentindo de tal maneira, e essas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo com elas não sabem o que elas estão vivendo, elas não sabem como elas podem fazer para lidar com isso e coisas do tipo, né? Sim. Eu acho assim que nem eu tinha comentado, né, que a ansiedade ela sempre vem quando a gente está passando por alguma mudança na nossa vida, né, drástica. E meio que você está passando, todos nós estamos passando pela pandemia e no seu caso específico tem mais a questão do desemprego, né? Só que não é incomum você ficar mais ansioso nesse trânsito, assim, sabe, de uma mudança. É comum, na verdade. É comum você ficar chateado, você ficar triste, você ficar nervoso, você ficar preocupado. Então, assim, que nem você falou assim, acho que
teria que viver mesmo, sentir aquilo. E tem que sentir, porque às vezes a gente fica anestesiando, seja com o álcool, seja com a comida, seja com, enfim, a gente cria com remédio. A gente cria anestésicos pra gente, assim, pra gente não sentir, pra gente não querer saber o que tá acontecendo, pra gente fugir daquilo, pra gente não querer entrar em contato. Isso de fugir não é bom, né? O bom é que a gente, de certa forma, tente, com as nossas capacidades, né, com ajuda, às vezes, lidar com essa situação. Mas você ficou bastante ansioso ou preocupado? Como foi, Cássio? Eu fiquei bastante... Eu não sei que sentimento que é, se é ansiedade, preocupação, enfim. O que eu senti era assim, como que vai ser o dia de amanhã? Quando que vai passar tudo isso? Quando eu vou conseguir emprego? Você tem uma falta de controle sobre o que você está vivendo e você começa a pensar lá na frente e tal. E você começa a raciocinar lá na frente. Então, passou um tempo aí, umas 2 semanas, eu sentindo tudo isso muito mal, aí deu uma melhorada, depois deu uma caída de novo, agora eu tô um pouco melhor e tal, e vai caminhando, né? E uma coisa que a Joyce comentou aqui, que eu vou colocar o comentário dela na tela, muito importante compartilhar nossas vivências para mostrar que não estamos sozinhos, e é interessante, a gente tem que, às vezes a gente internaliza essas coisas, e isso deixa a gente só mal, né? A gente acha que só a gente sente aquilo, que aquilo é frescura, né? E é importante a gente ser vulnerável e mostrar o que a gente está sentindo e as dificuldades que a gente está passando, porque às vezes a pessoa está passando aquela dificuldade e ela tem dificuldade de mostrar isso, né? Ela tem dificuldade de saber lidar com esse sentimento, né? Não quer expor, né? Exatamente. Mas isso que você falou, Cássio, assim, do quanto que você ficou preocupado, né? E imagino que ainda esteja e tal, com o futuro, como que vai ser as coisas, isso é muito característico da ansiedade, né? A ansiedade, ela tira a gente, ela rouba a nossa vida, porque ela tá constantemente tirando a gente do presente, ela tá sempre colocando, na maioria das vezes, a gente no futuro. E tentando resolver problemas que às vezes nem existem ou nem tem chance de acontecer. Mas a questão é essa, assim, se você for pensar concretamente o quanto que está sendo eficiente você estar assim hoje, nenhuma. Né? Você ficar mal, você ficar muito nervoso. Entende? Assim, qual que é o efeito direto disso agora? É te deixar mal. Você continuar pensando. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer. Que nem você falou, essa falta de controle deixa a gente assim, e a gente começa a pensar lá na frente, e a única coisa que acontece é a gente tá mal. Por mais que a gente fale, não, eu não posso pensar nisso, tem que deixar isso de lado, tem que viver agora e tal. A gente pensa dessa maneira, mas a gente não consegue ter controle sobre isso também, né? E esse é um grande problema da ansiedade. A gente não consegue controlar a ansiedade, é muito difícil. É lógico que tem técnicas, né? Desculpa eu estar fazendo uma terapia coletiva agora aqui. Por favor. Vamos, em grupo, todo mundo vai falar um pouquinho. Não tem problema. Mas é isso mesmo. É complicado a situação, é complicada, mas, por exemplo, assim, o que tende a piorar na questão da pandemia, o que acontece, né? Eu não falei tanto da depressão, eu vou falar mais um pouco. Mas, por exemplo, o que deixa a gente muito ansioso e muito preocupado e dependendo da nossa estrutura para lidar com essa preocupação e com esse problema, se ela não for muito boa, isso pode tender a fazer a gente talvez ficar um pouco mais depressivo. A gente está nessa situação de instabilidade, né? A gente está sofrendo, né? E a gente não vê perspectiva de quando vai acabar esse sofrimento. Ou a gente não vê dentro da gente, ou dentro dos nossos meios, ferramentas para resolver esse sofrimento ou essa instabilidade. Então, essa falta de solução é o que vai deixando a gente nervoso, vai deixando a gente preocupado. E quanto mais isso persiste, maior a tendência, se a gente não consegue encontrar ferramentas, maior é a tendência de a gente começar a desenvolver quadros mais sérios, entende? Como, por exemplo, a depressão. A depressão é isso. A depressão é
esse cansaço de sofrer. Isso não, essa frase assim, eu tô cansada de sofrer, é muito comum em pessoas que têm depressão. Assim, eu não aguento mais sofrer, eu não tô cansada de sofrer. Porque dentro da vida dessa pessoa, enfim, a pessoa ela pode sofrer por vários motivos, né? Se é um problema de saúde crônico, se é um luto, ou se é uma perda de emprego, se é um divórcio, enfim. Dentro do sofrimento daquela pessoa, o tanto de tempo que ela está aguentando aquilo e ela tem uma estrutura não tão preparada, ela tende a começar a ficar desmotivada, porque ela não vê solução para aquilo, e daí ela começa a ficar mais desesperançosa, começa a ficar mais triste, e tudo isso vai descambando para o que é um quadro depressivo, né? E daí a depressão, por exemplo, uma característica dela é que você vai perdendo o tesão pela vida. Então, se você não tem mais vontade você tem um problema, ou você tem vários problemas, e você não vê perspectiva de melhora desse problema, ou o que você consegue fazer para resolver esse problema, então por que eu vou sair da cama, assim? Por que eu vou fazer alguma coisa, assim? Não tem o que ser feito, sabe? E isso está muito relacionado com a depressão. Desculpa, deixa eu só... eu até marquei o comentário errado aqui. A crise de ansiedade, às vezes, vem muito forte, a Lucimara está comentando, né? A dona Clarice, a Patrícia Manzi é o que é sua? Minha mãe. Sua mãe tá fazendo um comentário aqui, ó. Gente, sei que está difícil agora, mas vale um cofrinho para pagar uma academia depois que tudo isso passar. Na hora que a gente tava falando sobre as comidas, né? E a dona Clarice também tá fazendo um comentário aqui, ó. Já que estou diante desse assunto, gostaria de saber. Sou uma pessoa que gosto muito de escrever. Estou escrevendo sobre o momento que estamos vivendo, porém escrevo como se tudo tivesse passado. Confesso que estou me sentindo bem. Seria isso ansiedade ou uma ferramenta? Por que escrevo como se já tivesse passado? Eu acho que ela tem que contar pra gente por que ela escreve como se já tivesse passado. Essa resposta tá com ela aí. Eu conheço a Clarice e ela escreve muito bem mesmo, assim, do que eu acompanho no Face, ela é muito boa com as palavras. Mas que bom que ela tá escrevendo, né? Porque realmente... Eu acho que... Eu acredito ser uma ferramenta. Ela tá elaborando com ela o que está acontecendo com ela nesse momento, entendeu? Isso a gente pode até encaixar como terapia ocupacional. Sim, entendeu? Exatamente. Do mesmo jeito que é cozinhar, né? Comer. Comer. No caso da Ellen, arrumar armário, limpar armário, ela adora fazer isso. Eu não tenho a mínima vontade de fazer. Eu não. Ela adora fazer isso. Então, quando você arruma um armário, que você está arrumando fora, você está arrumando dentro de você também, entendeu? Então, tem esse sentido. Quando ela escreve, né, quando esqueci o nome dela, quando ela escreve, o que ela tá, a Clarice, então, quando a Clarice escreve, o que ela está elaborando no papel, ela está elaborando dentro dela também, né? Então, é muito interessante, continue escrevendo. Eu também acho, sim. E eu interpreto como uma ferramenta também, porque é o seguinte, né? Diante de situações grandes que não tem uma solução agora pra gente, né? É muito interessante que a gente crie nossas pequenas soluções, assim, nossos pequenos gatilhos para não sofrer, para sofrer menos, né? E se isso é uma coisa que te deixa mais tranquila, que te faz ficar um pouco mais na paz, então é ótimo, né? O ruim é quando a gente arruma gatilhos que deixam a gente pior, como, por exemplo, beber mais, né? Ou tantos outros também que pode virar gatilho para fugir ou para acalmar. E sublima essa agonia, né? Essa angústia, esse anseio por não saber o que vai acontecer e quando vai acabar, até quando vai durar e tal. Dá essa vazão, né? Fora que é um documento, escrever, no caso da Clarice, é um registro do momento histórico que a gente está vivendo. Com certeza. Olhar lá na frente e dizer, olha o que eu vivi, e mostrar isso para as pessoas. E eu tenho até o comentário, gente. É tão difícil vivenciar momento histórico que, meu Deus do céu, hein? Fala a verdade.
Será que na minha vida, será que na nossa vida, na nossa faixa etária, a gente vai ter outro? Porque tá difícil, um só. Eu já tô tranquilo. Esse deu pra mim já. Tô tranquilo. Tem um comentário da Érica aqui. Oi, Érica, obrigado por você estar presente aí. A Érica é nossa companheira lá do pessoal de Serra Negra, do Coletivo da Montanha. Está muito difícil nesse momento. Essa sensação de impotência me faz muito mal. Tudo que está acontecendo externamente nos afeta diretamente. E é verdade. Eu acho que isso também super afeta. Tanto que uma das formas que a gente busca, assim, para não sofrer tanto com essa realidade é a gente criar um filtro também, né? Um filtro do que a gente está deixando entrar para dentro, né? Então, por exemplo, a questão dos noticiários, né? O quanto que isso super é um combustível para nossa ansiedade, para nossa frustração, para nossa sensação de impotência. Então, tipo, dar uma cortada no noticiário ou realmente, assim, se afastar um pouco de algumas mídias e tal, para você cuidar de você, porque às vezes a Érica, né? A Érica é super guerreira, super na luta e tal. Só que o problema é que a gente também tem que olhar pra gente e falar não para algumas coisas. Às vezes falar não é muito saudável. Aprender a falar não para algumas coisas, entende? Principalmente para quem tá na linha de frente de estar lutando e tal. Como é o caso da Érica. Então, mas cada dia uma bomba, gente. Esse governo, sim, como ele tá tratando a gente com tudo isso. A gente Não, ele tá testando a valer a nossa saúde mental. 19 dias sem ministro da saúde na pior pandemia da nossa história, gente. Enfim. Hoje veio a notícia que ele barrou 8 bilhões que seriam destinados para o combate à pandemia. Gente, parece que está forçando as pessoas a enfrentarem tudo isso, a sofrerem com isso. A gente vê auxílio emergencial, quanto tempo era para sair em 2 semanas, demorou um tempasso para sair, tem gente que não recebeu até agora. É um absurdo o que está acontecendo. Né? E eu falo isso pra Érica porque particularmente é isso que eu faço, assim, sabe? Eu cortei bastante o meu contato com as coisas, porque assim, por mais que a gente tá nesse governo que é ridículo, assim, e coisas estejam acontecendo, se a gente colocar assim, no prático, assim, o que dá pra eu fazer? Tem coisas que dá, tudo bem. Tem coisas que aqui no meu bairro, né, tipo, de ajudar o meu vizinho e tal, dá pra eu fazer. Mas tem coisas que não dá, então não tem por que eu ficar lá me desgastando, sabe? Assim, é só eu que tô me prejudicando. E isso acaba meio que afetando várias coisas, né? A gente fica mal, daí as pessoas que estão com a gente também ficam. É complicado. Mas eu uso muito disso, de dar uma filtrada muito boa assim no que eu consumo. Tem um comentário do Felipe aqui que vai de encontro com o que você está falando, né? Tem dias, a maioria, que está complicado acordar e encarar o dia, sabendo que estamos em uma pandemia e o governo flexibilizando as coisas. Vejo esse tipo de notícia e me dá nervoso, com ansiedade, e me pergunto, que mundo essas pessoas vivem? Pois gente, isso é uma coisa que assim, quarta-feira que vem, eu ainda não fechei que eu vou fazer, mas provavelmente eu vou fazer uma live para discutir essa questão da retomada, porque assim, eles falam plano de retomada. Que plano que existe? Porque não tem plano nenhum. A gente está no pior cenário agora, a situação só piorando, e eles falam de plano de retomada. Então, eu vou trazer mais para esse viés do vírus e dessa questão da transmissibilidade, das coisas que estão sendo feitas para contingência, qual é o plano de contingência que não existe. Na verdade, assim, a intenção vai ser essa, discutir isso, porque é exatamente o que está acontecendo. Agora que a gente está no pior cenário, que o cenário só está piorando, estão querendo flexibilizar as coisas, não tem sentido, né? Interesses econômicos estão falando mais alto, né? E eu acho que até que para ter um plano mesmo de volta, teria que ter os testes, né? Para você fazer a testagem e tal, e ver quem realmente teria que ficar em quarentena e tal, e a gente não tem. Então, enfim, eu acho que se a gente ficar aqui falando sobre tudo que tá errado, a gente vai até o final da live. Vai, é verdade.
A sua mãe está comentando aqui, Pedrão. Eu estou fazendo alguns cursos online e de horta orgânica. Maravilhoso. Depois de passar tudo isso, esses aprendizados vão ficar. E, gente, tá muito maravilhoso aprender tanto. Isso é legal. Eu também redescobri algumas coisas. Eu estava falando até com a Joyce hoje, estava conversando com ela sobre isso, que eu aprendi uma ferramenta nova de ensino, né? Ontem, que é o Padlet, enfim. E falei para ela, nossa, que sensacional isso. E eu estava tão defasado com essa questão, eu tinha me desligado tanto dessa questão, que assim, eu sempre gostei tanto de lecionar. E depois que eu vivenciei essa vida dentro da empresa, eu fui deixando o Cássio professor de lado, foi cada vez diminuindo um pouco mais o Cássio professor, e eu estou me redescobrindo algumas coisas, algumas vontades de repente voltar a fazer isso com mais afinco do que eu estava fazendo, né? Então é legal que a gente vai se descobrindo também nesses tempos, né? Sim. Mas você sabe que essa questão que... Desculpa, pode falar. Imagina, pode falar, eu falo depois. Não, é que a sua mãe falou da horta, que ela gosta, né, do curso, e o Cássio falou, né, o quanto que você não estava prestando muita atenção nisso antes, e agora você está dando soltando um pouco mais de energia nisso, e dando mais atenção nisso. Isso é muito bom, assim, pra gente não ficar tão ansioso. Acho que era o Felipe que tinha falado que estava tendo umas crises, né, de ansiedade e tal. E a crise, ela acontece, sim, tem alguns motivos, né, para ela acontecer. A gente tem que entender quais são os gatilhos que disparam as nossas crises, se esses gatilhos são internos, de acordo com o que a gente percebe as coisas, se eles são externos, são lugares, são pessoas e tal. Mas a crise, ela acontece porque a gente fica com foco numa coisa, que é na preocupação, que é no nervosismo, que é nessa neura, né, nessa neurose. E quando a gente começa a redescobrir prazeres, porque meio que essa rotina louca, esse sistema, né, tipo capitalista que consome todo o nosso tempo e faz a gente viver em função do trabalho e tal, a gente vai fazer, eu preciso de mais tempo para produzir isso no meu trabalho, então eu vou parar de mexer na minha horta, tipo, eu vou parar com a horta. Então a gente faz a gente vai se sacrificando em prol de coisas que são voltadas para o trabalho, por exemplo, assim, né? E daí o que acontece? E o trabalho vai tomando um tempo enorme na nossa vida. Aí quando acontece, por exemplo, né, igual você, Cássio, que perdeu seu emprego e tal, a gente fica com um tempo muito grande, ocioso, porque a gente abriu mão de um monte de coisa que dava prazer pra gente para fazer aquilo. E daí a gente tem que entrar num exercício de redescobrir essas coisas para trazer para nossa rotina e meio que a gente se tornar autônomo de novo na nossa vida, de a gente colocar o que a gente vai fazer no domingo, o que a gente vai fazer na segunda, tal, que eu que escolhi, não foi o meu patrão que falou o que eu tinha que fazer, entende? Mas era isso. A Ellen tá... Eu não sei se o Pedro quer comentar. Desculpa, Pedro. Você tá... Rapidinho. Essa redescoberta, esse aprender novas coisas, a gente só precisa ficar um pouco atento com relação a isso, porque isso tem que ser algo, entre aspas, natural. Porque se for através de uma pressão para ser útil, ser produtivo, o que eu vou fazer com esse tempo ocioso que antes eu não tinha, se houver algo que ligue um alerta nesse sentido, também já é um sinal de saúde mental abalada, vamos dizer assim, né? Tem que ser algo natural. Tem que ser que nem você redescobriu e da forma que você expôs foi natural, pelo que te aconteceu. Agora, se isso vem por uma autocobrança, de uma cobrança externa, você tem que ser produtivo, o que você está fazendo com esse tempo ocioso, não sei o que, isso também é bastante preocupante. Até legal que vai de conta com o que você acabou de falar, tem um comentário da Ellen aqui. Vejo muita gente falando sobre produtividade, aprenda 5 idiomas, estude, medite, faça exercícios, etc. Sendo que o mais importante é respeitarmos nosso tempo e nossa produtividade. Queria que vocês falassem. Exatamente. A produtividade já é uma pressão social muito grande, né? Você tem que produzir, você tem que ser útil. Quanto vale a sua hora, né? E aí
E aí vem a pandemia e escancara esse monte de coisa bizarra que a gente tem no nosso mundo. Na verdade, o que deveria ser regra não é eu ser produtivo, é eu estar bem comigo mesmo, independente do que eu esteja fazendo e quanto tempo eu esteja gastando nisso, né? E aí... Por favor, Marcos. E eu acho muito legal que Desculpa, Marcos, fala aí. Não, é da questão da produtividade, né? O quanto isso tem levado as pessoas a desenvolverem um outro transtorno que é burnout, por exemplo. Né? As pessoas produzindo muito, elas estão se desgastando, né? A energia delas está indo embora, com isso, de repente, cai tudo, né? E as pessoas, de repente, elas se veem inutilizadas porque elas estavam simplesmente produzindo, estavam, né? E aquilo sempre fazia sentido para elas foi desperdiçando energia com isso e de repente o corpo para, ele pede para parar, ele diz, não, tem que parar, senão, né, você pira, você, né, então o processo do burnout, por exemplo, é muito característico, né, uma consequência desse processo aí de alta produtividade, cobrança por isso. É verdade. E a questão do burnout, você falou, nossa, você foi muito preciso, Marquinhos, que é a questão da produção, da gente sempre produzir mais, e o louco é que, assim, não é a gente que coloca a meta, né? É o outro que coloca a meta. Produza tanto, faça tanto, agora faça mais, agora dobra a meta. E a gente vai, e a gente força. Até que o corpo espana, tudo espana, né? Se não produzir... O outro vai produzir, né? Mais que você. Essa competitividade, a questão da competitividade, né? E do lucro a qualquer preço. A qualquer custo. É complicado. Exatamente. É o modelo de vida que a gente vive, que é um modelo complexo. A gente esquece. Na verdade, assim, a gente vive não, a gente sobrevive, né? Porque a gente esquece de viver. Você vê que como acontecem as coisas hoje em dia, coisas tão pequenas, tão simples, e a gente fica tão bem com isso. E antes a gente não enxergava essas coisas, que a gente queria mais, né? E porque a gente nunca estava satisfeito. E sempre a satisfação, esse sentimento de insatisfação complicando tudo. Então é uma coisa assim que escancara isso também, né? Que o modelo de vida nosso era um modelo de vida muito, né? Mas eu acho que até essa coisa da insatisfação é o jeito que a gente foi condicionado para a gente querer produzir sempre mais, pra gente querer estar sempre fazendo, sempre trabalhando, por que você faz à noite? Vamos encaixar mais aí um segundo trabalho, sei lá, vamos produzir mais. E o que o Pedro falou também, eu pensei, ele falou assim, não vamos se enganar, né, começar a querer fazer coisas demais, virar, sei lá, a Raquel vai virar outra Raquel depois dessa pandemia, porque vai aprender um monte de coisa, tal, não sei o quê. E eu fiquei pensando o quanto que, assim, as coisas que a gente faz, por exemplo, nessa pandemia, é a gente que quer fazer mesmo? Tipo assim, questionar se o que a gente quer é nosso, sabe? Ou se ele foi colocado na gente, assim, sabe? Porque a gente tá fazendo uma coisa que a gente está tão no automático, né, de ficar sempre fazendo para os outros, ou seja, para o patrão, enfim, nesse sistema totalmente louco, que a gente começa a fazer coisas que acha que quer, e depois começa a não fazer sentido e tal, falando, nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Isso está um saco e tal, e tem vários indícios que você não está gostando daquilo, né, porque aquilo não é seu, não é você que quis aquilo. Aqui tem uma pergunta da Érica. Como fazer para equilibrar a concentração? Estou com essa dificuldade, meus pensamentos estão acelerados. Eu acho que... Alguém quer falar? Érica, atrapalhando um pouco. Você tem trazido em vários dos seus comentários essa dificuldade, né? Não, agora você falou do pensamento, mas você trouxe a dificuldade que está a lidar com tudo isso. Eu compartilho dessa dificuldade que você verbaliza para a gente através dos seus comentários. Eu consigo, às vezes, passar 3 dias sem ler os noticiários, sem abrir um jornal e ler o que está acontecendo, mas as notícias estão em todas as redes, estão em todos os posts, então a gente acaba não conseguindo se esquivar de tudo. Eu entendo o seu lugar de estar aí na frente do pessoal de Serra Negra, aliás, muito obrigado por isso. Toda a região se beneficia muito do trabalho que você faz aí. E
o que eu posso te dizer é que agora, para lidar com esse sofrimento, talvez a melhor coisa que você possa fazer é procurar ajuda profissional. Procura um psicólogo. Existem vários profissionais bacanas aí em Serra Negra. Tem o atendimento online, tem sido um sucesso, pelo que eu tenho acompanhado pelos meus colegas que passaram do setting terapêutico pro online. Tem amigos atendendo por telefone, também isso está tudo certinho através do CRT, né? E o pensamento acelerado é muito... É esperado isso agora, porque a gente já vive um momento de ansiedade, né? É como a Raquel vem falando, o Marquinhos também. O momento é para estar ansioso, né? A gente não sabe o que vai esperar. O alerta tem que estar ligado o tempo inteiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quando a gente vai perder o emprego, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em isolamento, a gente não sabe o que vai acontecer com essa flexibilização do que já era flexível, porque se tivesse feito como deveria, não estaríamos nessa situação. Então, é um enorme não saber, e isso tem que ser no mínimo ansioso. Então, essa aceleração dos pensamentos, essa confusão é esperado. E o melhor conselho que eu posso te dar aqui agora é procurar ajuda profissional. Vai te ajudar bastante. Esse momento, né? Esse momento a gente está sendo colocado diante da gente mesmo, né? E as questões que a gente já tinha estão aflorando, estão se tornando mais evidentes, né? E uma coisa que eu queria falar da ansiedade, assim, ela não é somente uma coisa ruim, né? Pegando o gancho do Pedro, a ansiedade, ela é um processo evolutivo do ser humano que levou a gente a desenvolver a ansiedade para a gente saber distinguir e conseguir fugir das situações de perigo, né? Então, ter ansiedade nos momentos certos faz parte, entendeu? E o medo também é uma evolução do homem. Ter medo das coisas, senão a gente faria tudo, né? Estaria de cabeça em tudo e a gente, né, iria se dar muito mal com isso, entendeu? O que precisa... Porque a questão da ansiedade, o que torna ela patológica é exatamente a intensidade, né? Se ela está te fazendo sofrer demais quando isso não é necessário, quando ela está paralisando a tua vida, né? E está deturpando a tua visão das coisas, a tua visão do mundo, aí realmente precisa procurar ajuda profissional, entendeu? Aí tá... Eu acho que a grande sacada... Eu só ia falar que eu acho que a grande sacada é não esperar isso te atrapalhar tanto assim para procurar ajuda, né? Se passar daqui, eu já vou tomar muito prejuízo com relação a isso, já vou ser muito prejudicado. Então, talvez esse seja o momento. Acho que esse, apesar de ser o momento mais difícil de perceber, né? Porque a gente vai estar em meio a essa confusão, esse turbilhão, essa disfunção hormonal, né? Que causa a ansiedade. E aí, mas eu acho que essa é a grande sacada, pegar e, tipo, se eu deixar ficar pior do que isso aqui, eu vou começar a me prejudicar muito, então... E essa questão também de não sei se quer ser forte ou se as pessoas te veem como forte, daí você pega essa posição e quer manter a todo custo, isso é muito ruim, sabe? Eu tenho que ser forte para fulano, eu tenho que ser forte nesse momento. Ninguém é de ferro aqui, ninguém vai conseguir ser 100% de forte o tempo todo, e você querer ser 100% forte o tempo todo, isso é muito ruim. E a questão da falta de concentração na ansiedade, ele é muito, muito, muito característica, porque como a ansiedade te tira do presente, você está sempre com a cabeça em outro lugar, né? Então eu estou aqui conversando com o Marcos, tal, ele está falando coisas para mim, mas eu estou pensando em outra coisa e eu estou só no automático com ele. Eu estou assim, tá. Mas o que eu de fato absorvi do que ele me falou foi quase nada, porque eu estou com a cabeça em outras coisas, né? Então isso é muito característico mesmo da ansiedade, o problema de concentração e de memória, porque quando a gente tem problema de concentração, consequentemente a gente tem problema de memória também. Então eu tô nesse problema aí, viu, gente? Porque, nossa senhora, concentração e memória, eu só apanho da Ellen aqui, que ela até bate. A Ellen respirar. Né? Eu acho assim que uma das coisas que afetam bastante também é a gente ver tudo que está acontecendo, e a gente tava lá na linha de frente, na rua, né? A gente tava organizando uma marcha das mulheres aqui, as mulheres aqui do pessoal da região estavam organizando a marcha das mulheres, então a gente estava lá
demonstrando o que a gente pensava. A gente estava fazendo nossos cafés na praça com o coletivo, conversando com as pessoas, estando presente, né? E uma das coisas que a gente sente falta também é aquele ativismo de internet que a gente tinha antes, e agora a gente começou a ter esse ativismo na vida real. A gente sente que faz falta pra caramba não estar na rua num momento desse, você vendo tanta coisa errada, você não pode estar na rua, e a gente vê que a voz dentro da internet não é a mesma coisa do que você tá na rua, na linha de frente ali no combate, vamos dizer assim, né? Sim, exatamente. A gente estava acostumado a tipo, nossa, tá acontecendo uma coisa, vamos pra rua, né? A gente soltava, né? Essa questão de você carregar a ansiedade e tal, e não, onde eu vou soltar? Vou soltar na rua, vou levantar o protesto e tal. E agora não tá dando pra fazer isso, não tá dando pra soltar desse jeito também, né? E a Ellen falou da respiração. Respiração é uma das técnicas-chave que a gente usa para quem, por exemplo, para as crises de ansiedade, para pessoas que estão ficando mais ansiosas, né? E uma coisa que eu converso bastante com o pessoal, que geralmente eles usam, e é muito bom mesmo, para essa questão de tentar dar uma controlada nos pensamentos, na velocidade, nos pensamentos acelerados e também nessas crises e tal, é a meditação, né? Porque a meditação, ela trabalha tanto com a sua respiração, como trazer você para o presente, né? Ela tá o tempo todo te puxando de volta, olha, deixa para lá esse pensamento, foca aqui. E isso é muito bom, essa técnica é bem boa. Yoga. Yoga, né? Yoga. O Vini está falando aqui, em casa desligamos um pouco dos noticiários, está bem difícil encarar uma pandemia, suas restrições e um governo ridículo e os seus seguidores. Percebemos que enfrentamos momentos de ansiedade e depressão. Decidimos dedicar mais tempo testando algumas receitas, a leitura e a nossa casa. Supervisão de torta também, né, Vini? Perfeito, ótimo isso. Mas é isso aí. Sim. Tá aí na terapia ocupacional. Nossa, tá bem bom. É uma das coisas que eu até falo aqui com os meus pacientes, assim, né? Pra gente manter uma rotina em casa que a gente gosta, fazer coisas que a gente gosta, assim, né? E fazer rotina, porque ficar só ocioso, só parado, assim, não é bom. Então a gente começa a cozinhar, começa a ler, enfim. Começou a fazer artesanato, sabe? Enfim, a gente se descobre. Vou até retomar o comentário da Joyce aqui, que o mais legal disso tudo, desse papo que a gente está tendo hoje, é a gente perceber que a gente não está sozinho, né? Que muita gente está enfrentando coisas parecidas, né? Até não estou achando o comentário da Joyce aqui, mas é exatamente isso que eu achei aqui, ó. Opa, não é esse, é esse aqui. Muito importante compartilhar nossas vivências para mostrar que não estamos sozinhos. E é uma verdade mesmo que a gente consegue perceber nisso tudo. E o quanto que essa troca, esse compartilhar, para você ver quanto que é importante a gente estar com o outro, né? O compartilhar é muito terapêutico, né? E a gente agora não tá podendo ver pessoalmente e compartilhar coisas pessoalmente e tal, mas pelo menos a gente tá com essa ferramenta que é a internet, que nos mantém conectados, e se a gente souber usar ela de uma forma saudável para nossa saúde mental, né? Ela se torna uma coisa boa, como, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora. A gente está todo mundo conversando, trocando. Isso é uma forma positiva de você usar a ferramenta, né, de forma positiva para a sua saúde mental. E não ficar o tempo todo acessando as várias notícias e tal. Aí tem um comentário da Audrey aqui. Nos 2 primeiros meses sofri muito, perdi meu emprego, tive medo de voltar para um estado depressivo que já tive, resolvi encarar minha nova realidade, minhas dores, meus medos, aceitar que esse é meu novo mundo com incertezas e inseguranças. Silenciei e fui bem improdutivo. Não foi fácil, mas agora estou melhor fazendo projetos dentro da minha nova realidade de mundo. Quando uma pessoa já tratou depressão em terapia, é mais fácil viver nossos momentos de dificuldade. Sinto que consegui. Gente, eu até falando, a Audrey é um exemplo para mim de vida, uma amiga que eu gosto muito demais, e ela é um exemplo de vida, porque eu sempre falo isso para ela, tô até cansado de falar, o que ela tomou na vida dela como
ela e o Felipe tomaram na vida deles como caminho, para mim é um exemplo para a minha vida, sabe? Então, assim, ela é inspiração para mim, o Felipe é inspiração para mim, eles são inspiração para mim. Então, amiga, fica forte aí que tamo junto. Tamo junto, né? Tamo todo mundo junto aqui. Né? Não, Mas ela fez uma pergunta, né? Se quando a pessoa já fez um tratamento, fica mais fácil. Sim, fica mais fácil, porque assim, a princípio, quando você não faz nenhum tratamento, você só está sofrendo, você só tem uma perspectiva de olhar para aquilo. Então, quando você já fez um tratamento, né, você já lidou com aquilo alguma vez, então você cria possibilidades, você já tentou de outras formas que deram resultados melhores e aquilo fica gravado, né? Você cria um repertório maior, né? Você te trouxe um autoconhecimento, né? E você entende o teu processo melhor, né? Então isso te ajuda a lidar melhor com essa questão mesmo, né? Você já sabe mais ou menos o que acontece com você e você aprende a lidar com isso, já tem mecanismos para lidar com isso, né? De uma forma melhor. Por isso é ótimo fazer terapia, todo mundo deveria mesmo. Tem um comentário aqui. O comentário da Pri, Érica, pelo menos estou descobrindo que não estou só, estou tentando focar em outras coisas que não sejam as péssimas notícias que estavam caminhando para a depressão mesmo. A Karina está comentando aqui, eu tenho mania de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso é ansiedade? Ah, não diga, assim. Eu conheço a Karina. Não diga, Karina, que você é assim. Não consigo sentir tédio perante a quarentena, o que a maioria sente, acredito eu. Estou tendo a impressão que falta tempo. Agora é minha vez de compartilhar, então. Eu acho que eu descobri isso há menos de um ano, mas conforme as coisas não iam dando muito certo na minha vida, assim, e a forma que eu tinha para lidar com isso é arrumar um monte de coisa para fazer. Aí até que eu cheguei num ponto assim, que eu até falei com a minha psicóloga, assim, eu preciso de ajuda, porque eu tô totalmente desequilibrada. Eu tava com um monte de coisa para fazer e eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo nem para mim mesma, eu não parava em casa, assim, sabe? Daí ela virou assim para mim, assim, Raquel, vamos dar uma parada, vamos ver o que você precisa fazer tudo isso daí mesmo, sabe? E foi muito bom para mim, porque daí eu comecei a colocar um filtro mesmo nas coisas que eu estava pegando para eu fazer e o quanto que eu precisava fazer isso. E o quanto que para mim aquilo tinha uma função, sabe? De eu ficar toda hora me enchendo de coisa para fazer e tal. E meio que era uma forma meio torta de lidar com algumas questões minhas, sabe? Não sei se esse é o seu caso, Karina, mas para mim foi assim. Tem um comentário aqui da mãe do Pedro, me desculpe se eu estiver falando uma besteira, mas não sei a receita, tenho certeza que temos que arrumar um jeito de minimizar um pouco tudo que está nos indignando, para podermos ter consciência de como lidar com tudo isso depois. Ela quer uma receita? Não, eu acho que ela... Eu não entendi, eu acho. Eu também fiquei um pouquinho confuso. Ela falou que, eu acho que ela quis dizer, pelo que eu entendi, ela quis dizer que não tem a receita, mas ela tem certeza que a gente vai arrumar um jeito de minimizar isso, tudo que está indignando e tal. Infelizmente, a gente tem que aceitar que algumas coisas a gente não consegue fazer no momento mesmo, né? Não, tem o processo de aceitação mesmo, né? Que a gente não... Tem coisas que a gente não pode resolver e não tá no momento de resolver, né? Então, mas Não adianta a gente querer pensar o plano de retomada se a gente não conseguiu nem desenvolver o plano de como passar por isso, né? Em todos os aspectos, né? No mental, no econômico, no estrutural, em todos os aspectos. Precisa viver esse momento agora, seja qual for, e aí... Sim. Eu acho que essa questão da gente viver o agora e só as demandas que o agora precisa ser resolvidas, ele é bem bom, assim, da gente focar no hoje e a gente
tipo, luta as guerras do hoje, não precisa já ficar se armando e se preparando pro do amanhã e depois falando, né, de forma que rebate na nossa saúde mental mesmo. Eu acredito sim que a gente vai sair disso, e isso que a gente está fazendo de ficar conversando, de ficar trocando informações, a gente falar com um amigo, seja por vídeo, seja por telefone, é muito bom, porque a gente precisa disso, a gente precisa de uma válvula, a gente precisa soltar um pouco, né? Isso vai resolver todos os problemas? Não vai, mas já vai fazer com que a gente esteja melhor para resolver alguns outros problemas que precisam ser resolvidos, né? A Karina fez um outro comentário. Pedro, pode complementar, depois eu coloco o comentário da Karina, desculpa. Não, por favor. Fiquei curioso. A Karina falou: obrigado. Pode ser que sim, mas rejeita alguns afazeres e pega os essenciais. A Karina quer dominar o mundo, né? Na verdade, os essenciais para ela é tudo, praticamente. Precisa refazer o tá igual os essenciais do Bolsonaro. Tá tudo, ver se consigo tirar alguma. Mas minha maior dúvida é se isso é ansiedade. Preciso fazer uma terapia para entender isso? Para entender você, com certeza. Para entender se é ansiedade. A gente indica terapia para todo mundo. Para todo mundo. O que você está fazendo? O que você vai fazer sábado à tarde? Vai fazer terapia. Sei lá, se você teve uma for na segunda, é terapia. A Ellen sempre fala isso, que terapia é vida, que todo mundo tem que fazer terapia. Ela fica falando toda hora para fazer terapia. Enfim. No meu caso, o que eu ficava pegando um monte de coisa era a forma que eu descontava na ansiedade, assim. Eu começava a pegar um monte de coisa pra fazer, ficava mais louca ainda. Gente, uma coisa que a gente acabou enfrentando com tudo isso também foi essa questão do isolamento social. A gente falou que é importante ter as interações e tal, né? Mas eu queria comentar uma coisa com vocês até a respeito do isolamento social, né? Que na questão da luta antimanicomial, que eu acho que vocês podiam dar uma comentada a respeito disso, porque a gente viu como é difícil essa questão do isolamento social. Além disso, também, esse problema da ansiedade, depressão, a gente vê aí que está aumentando muito, não é só por conta da pandemia, é lógico que a pandemia escancarou isso ainda mais, mas a gente já tinha uma estimativa que nesse ano de 2020 ia ser a maior causa de afastamento do trabalho, né? Então, eu pergunto assim, nesse sentido, o que a gente pode fazer enquanto políticas públicas também, além de falar dessa questão da luta antimanicomial, o que a gente pode fazer de políticas públicas, o que tem sido feito até hoje, o que a gente tem que valorizar e o que a gente tem que fazer daqui para frente, porque cada vez mais as pessoas vão enfrentar esse tipo de problema. A luta antimanicomial, né, ela surge na América do Sul no comecinho da década de 70 do século passado. E ela chega no Brasil no final da década, se não me engano, de 70, 77. E está acontecendo o processo de redemocratização do país nesse momento que ela chega, né? Então, os psicólogos da época estão na rua, as pessoas estão na rua e tal. E tem esse engajamento popular por uma mudança de um sistema de saúde privado para um sistema de saúde público. Tem uma série de demandas sendo exigidas daqueles que nos governavam na época, ou que nos governariam. E isso monta um pacote. Com relação à luta antimanicomial, que ela se deu de forma bem sucedida, é que existia uma pressão para que o modelo médico-hospitalar da visão do paciente psiquiátrico ou do paciente que chamou de transtorno mental mudasse do fato... Eu não sei se não estou sendo claro. Os pacientes psiquiátricos eles eram vistos como um diagnóstico e os estereótipos existentes. E eles eram isolados da sociedade. Esse era o tratamento que eles recebiam. Eles não eram vistos como humanos. E a luta antimanicomial ela surge com essa demanda de humanizar o tratamento, a visão, a percepção, o trato com essas pessoas, né? E isso acontece no Brasil, né? De fato, é um sucesso.
E aí a gente vive hoje, passa de 1980 até hoje, e hoje a gente vive uma realidade em que o dia 18 de maio, que é o dia que se comemora a luta antimanicomial no Brasil, a gente estava em isolamento, né? E aí eu lembro que a gente teve que, então, reinventar como que a gente ia comemorar, como que a gente ia homenagear essa data de luta, de combate, né? E aí então, a gente teve que se reinventar nesse sentido. E aí eu lembro que vários dos eventos e várias das falas de propaganda desses eventos que eu via na data, ou na proximidade da data, traziam a necessidade da gente humanizar o tratamento do paciente psiquiátrico e parar de enxergá-lo como diagnóstico e os estereótipos que a gente tem a respeito deles. Ou seja, a gente avançou? Quanto? Né? Como? Né? Ou depois a gente regrediu? O que aconteceu com esse nosso movimento de luta? Onde a gente se perdeu? Né? A gente não correu tanto que a gente voltou para a estaca zero. Não foi isso que aconteceu, né? Então isso chama bastante a minha atenção com relação eu acabei até Eu acabei até entrando nesse questionamento, porque assim, o que a gente está vivendo é isolamento, né? Essa dificuldade de viver todo esse isolamento, e as pessoas eram colocadas, presas, não era que nem você falou, faltava humanização no tratamento, né? Então o meu questionamento era nesse, que era uma coisa tão complicada, tão difícil, né? Que essas pessoas enfrentavam e tal, né? As pessoas eram jogadas, né, praticamente nos depósitos, nos hospícios, né? Eram depósitos. Acho que o exemplo maior era o que tinha em Barbacena, né? E que era um depósito e com a reforma psiquiátrica isso procurou ser transformado, ser mudado realmente, né? Tentar se humanizar esses tratamentos, né? Aquelas pessoas serem enxergadas como pessoas, né? Que elas têm direito de ter uma vida tão digna quanto outras pessoas consideradas sãs, né? E acho que uma das coisas que motivou também a luta antimanicomial, o Pedro falou de tratamento, mas tinha lugares que não tinha tratamento, não tinha nada. Tanto que pessoas que morriam de maus tratos, morriam de desnutrição, porque não tinha, era realmente só uma limpeza mesmo, social. Assim, do centro, para jogar à margem, para esconder essas pessoas. E às vezes ia parar dentro desses lugares, não eram nem pessoas que tinham problemas, assim, né? E iam parar nesses lugares e tal. Então era uma coisa muito cruel. Eu não lembro muito bem, mas o meu avô, ele foi já internado e tal. Na época dele lá, meu avô tinha toque, ele tinha algumas outras coisas que eu não sei, na verdade, eu não lembro, porque eu era muito pequeno, mas é complicado toda essa situação. Por favor. Pode falar. Acho que é interessante falar da reforma psiquiátrica que você tinha antes, afastava, né, o doente das famílias, né, ele ficava isolado lá. E o que a reforma psiquiátrica traz também hoje, além do paciente ele tá no convívio, né, em sociedade, ele traz a família junto, né, para o tratamento, né? Como as famílias, né, não têm tantas condições não sabem lidar, né, com aquela situação, elas também precisam ser assistidas, né? Então não é só um tratamento que é com o paciente, mas é com as famílias também. Com as famílias. Com as famílias. E com a reforma, né, os manicômios saíram de cena, entraram-se os CAPs. Hoje a gente vive no Brasil, não é de hoje, também um dilema com as comunidades terapêuticas, né? Que não existe um consenso com relação a o quanto elas são benéficas ou não na nossa comunidade de psicólogos e psiquiatras. Mas elas são necessárias, né? Existem mais de um caso que são encaminhados e como sendo o último recurso ou um dos recursos. E a questão é que daí acho que o impasse que ficou, o regresso que a gente teve com relação ao qualquer avanço que a gente possa ter tido com essa luta antimanicomial tirou-se os manicômios, os hospitais, né? Onde a gente simplesmente usava como depósito, e entrou o CAPS, beleza. Aí a gente tem todo um preparo de uma equipe multidisciplinar
que não é algo simples e que nem sempre se dá da melhor maneira, né? Infelizmente. Infelizmente, a minha experiência com o CAPS durante a formação e estágios não foram as melhores por conta de equipes despreparadas. Causava até uma certa angústia. E aí eu fui descobrindo que isso não era uma realidade de um CAPS específico do interior do estado. Era uma realidade de muitos outros lugares não ter uma equipe adequada, trabalhando como a proposta propunha, né, recomendava, como deveria ser. Por outro lado, vários outros lugares que serviam, inclusive, de modelo de como fazer, o que fazer, né? A questão agora, com relação a isso, é que a gente tem agora no isolamento e o CAPS, ele funciona de uma forma diferente dos manicômios, onde o paciente ele vai para lá, passa uma estadia, um período durante o dia lá, depois ele volta para casa dele. Nisso ele socializa com outros pacientes, participa de oficinas e tudo mais, e essa é a interação social que a gente consegue dar para esse paciente hoje com o nosso sistema. E aí vem a pandemia e eles não podem mais ficar nos CAPs, né? Eles são recebidos para tratamentos. No daqui eu me informei, eu liguei lá, falei com a Vera, a enfermeira. Eles vão, passam pela psicóloga, passam pela psiquiatra, mas todas as oficinas que eles tinham lá foram suspensas e elas voltariam quando as aulas fossem retomadas. E as aulas já foram retomadas e eles não têm um sobreaviso sobre quando os pacientes vão poder voltar, né? E também esses pacientes voltando, o quanto isso vai ser benéfico, né? Porque a gente vai estar dando uma interação social no mundo que não existe mais, porque as preocupações do pessoal da CAPS hoje são outras, porque esses pacientes eles vivem em comunidades, são pacientes de famílias com uma renda mais baixa, na maioria das vezes, e aí onde o isolamento é ainda menos feito como deveria ser, por conta de todas as demandas e todas as necessidades que o Estado não consegue suprir dessas pessoas. Caiu, todo mundo voltou. Tá. E a gente tem um problema que não para de crescer nesse sentido, né? E eu tenho um amigo que trabalha numa comunidade terapêutica, ele trabalha com isso há bastante tempo, e eu liguei e perguntei para ele como que isso tinha afetado, como que a pandemia tinha afetado o trabalho das comunidades terapêuticas. Ele falou, o exemplo que eu posso dar é o meu exemplo de uma comunidade que eu atuo aqui na região, e lá as internações continuam, né? O paciente chega, a gente não tem como falar não, mas houve toda uma aplicação de procedimentos de biossegurança. Agora o paciente chega, a pessoa quando chega lá, ela passa por um período maior de isolamento, as visitas foram suspensas, né? Durante o período final de tratamento desse paciente lá, ele passa por um processo de ressocialização, no qual ele sai do centro da comunidade terapêutica para voltar ao processo de ressocialização. Essas saídas também foram retiradas, e são pilares importantes do tratamento do qual os pacientes estão passando, né? Então a gente vê a pandemia sacrificando ou findando uma série de coisas que vinham dando certo na medida do possível, né? E aí agora com a nova lei do Estado de São Paulo, que eu acho que entra em vigor na segunda-feira, se não me engano, esses pacientes das comunidades terapêuticas, dessa comunidade terapêutica, vão voltar a ter direito à visita dos familiares, desde que seja um familiar, e vão voltar a sair, só que quando eles retornarem, eles vão passar por um isolamento de 3 dias. Sim. Então, até essas políticas, elas são equivocadas, não por culpa da comunidade em si, terapêutica, né? Único, exclusivamente, mas por conta do momento de abandono político, de políticas públicas que a gente vive. Estamos há 19 dias sem o ministro da Saúde, que a gente já mencionou aqui, né? Então, que norte a gente está tendo? Né? O CAPS de Jaguariúna, todos os outros CAPS estão seguindo uma cartilha que o Mandetta, não estou elogiando, tá? Mas que foi emitida no mandato do Mandetta dia 7 de abril, que é extremamente vaga, mas ela é coerente com o que a gente sabia, com o conhecimento que a gente tinha naquela data, inclusive, né? Então, a gente tá pobre de política pública, né? A gente não tem um governo, a gente não tem uma Secretaria de Saúde para isso, a gente está abandonado. E aí sobra para os gerentes, para os dirigentes da comunidade terapêutica, terem que lidar com essa pressão, terem que lidar com o fato dos tratamentos que eles faziam diminuírem
ter diminuição da eficácia, terem que resolver esse problema sem ter o amparo político, sem ter qualquer suporte, né? E aí ele acaba tomando uma decisão de tipo, meu paciente, beleza, isso daqui é importante para o tratamento, ele sai, quando ele voltar ele passa 3 dias em isolamento. Por que 3 dias? Se o período de incubação é de no mínimo 7 a 13 dias, né? Aí um familiar pode receber visita de um familiar, não pode ter contato físico, beleza, mas aonde esse familiar, se ele tiver contaminado, encostar, ele vai contaminar, e depois outra pessoa que passa ali vai ser contaminada. Então a gente tem estamos largados, né? Infelizmente, como a gente já havia comentado, e esse é o maior problema das instituições agora, que são, querendo ou não, as instituições que tratam das populações mais carentes ainda. A gente tem dois... Desculpa, Raquel. Pode falar, complementa e depois eu volto. Não, só ia comentar a fala do Pedro, que na verdade a saúde mental sempre ficou com as migalhas da mesa, assim, né? Historicamente, assim, não tem nenhum governo assim que super investiu na saúde mental. E o problema é que eles estão conseguindo pegar essa migalha e tirar ainda mais, assim, ainda mais da migalha. E você comentou sobre as comunidades terapêuticas, né, Pedro? E eu fiz estágio também em comunidade terapêutica, eu fiz em CAPS e tal. E uma coisa que eu percebi quando você falou a respeito dos pacientes que não estão tendo para onde ir nos CAPs, né? É que as comunidades terapêuticas acabam recebendo muito morador de rua. E às vezes as pessoas que vão parar na comunidade terapêutica, né, esses moradores de ruas, eles têm muita reincidência justamente por causa que a família não quer de volta. E às vezes eles precisam de um teto, sabe? Então isso puxa um fio para um outro problema nosso, que é a questão da moradia, das pessoas de rua, né? Eu estava vendo em São Paulo o padre Júlio Lancelotti, que ele é sensacional lá, faz um trabalho com os moradores de rua. Ele estava falando que São Paulo tem cerca de 30 mil moradores de rua. Isso é quase pedreira, morando na rua, né? Então, para você... E assim, os moradores de rua têm um alto índice também de problemas psicológicos, psiquiátricos, e cadê a assistência para eles, né? Nunca tiveram antes, imagine agora. Era esse o gancho que ia dar. E para o morador de rua, até um pouco tempo atrás, ser atendido pelo CAPS ou por qualquer outra instituição da saúde mental, ele deveria apresentar, e de assistência social também, ele deveria apresentar problema de residência. Eu vi isso no começo da faculdade, eu achei... Meu pai do céu. E estávamos em 2014 e isso ainda acontecia, né? Então, tipo... É demais, né? É um sistema que não é para funcionar mesmo. Não é para funcionar. A gente tem 2 comentários aqui, um da Audrey e outro da Karina. Já li que muitas mulheres foram internadas e consideradas loucas por um viés machistas. Mulheres que não queriam viver os papéis que eram dados a elas, mulheres que não tinham outras opções. Então é legal que um comentário aí, depois vocês podem comentar sobre isso. E tem um outro aqui da Karina também. Minha avó com Alzheimer e indícios de esquizofrenia, quando viva, foi colocada em um manicômio pela médica. Minha mãe a tirou de lá sem autorização médica, porque em menos de um mês ela estava vegetando e com sérios traumas nítidos de maus tratos. Muito triste. Sim, exatamente. E é isso que infelizmente ainda acontece, por isso que precisa ter muita fiscalização nesses lugares, assim, para ver se está realmente tendo um tratamento, porque, enfim, senão fica trancado, você não pode entrar lá dentro, você não sabe o que está acontecendo lá dentro, né? É muito complicado isso. Eu queria comentar a Audrey, o que ela disse, né? Realmente, né? Acho que os hospitais psiquiátricos foram muito usados para tirar do convívio social aqueles que não se encaixavam, né? Então, as mulheres que, naturalmente, né, numa sociedade machista, aquelas que não se curvavam, né, elas... Né, era fácil considerá-las loucas, desajustadas, e aí tira ela de cena, né? A psicanálise, ela tem um início, né, com a questão das histéricas. Quem eram as histéricas? Eram mulheres que eram muito oprimidas, né, numa sociedade muito machista, né, especificamente as sociedades germânicas, né, Alemanha, onde você tinha regras sociais muito rígidas, né,
e especialmente com as mulheres, elas não podiam viver realmente da forma que elas desejavam, né? E elas reprimiam, e elas começavam a apresentar sintomas físicos, né? De doenças físicas, e eram sintomas psicológicos, né? Então, essa realidade era isso mesmo. Mulheres não tinham a liberdade de ser o que elas poderiam ser, né? E continuam não tendo, né? Ainda é um processo, né? Que a gente está vivendo aí. A gente vive, ainda continua vivendo numa sociedade patriarcal, né? A sociedade ainda... Porque por mais que a gente conquiste algumas leis, né, algumas conquistas legais, né, faltam bastante, óbvio. Mas até a cultura alcançar a lei, a gente ainda pena muito, porque a lei ela demora muito para ser aplicada, ou então a lei ela fica uma coisa meio distante da realidade, né? E a cultura, ela é aqui e agora, ela tá do meu lado, ela tá na minha casa, ela tá com a pessoa, com o meu pai, com o meu parceiro, no meu trabalho, ela tá ali, né? O tempo todo, e demora muito mais para você conseguir a igualdade, assim, de forma, sem ser na lei apenas, mas de forma que tem uma compreensão social, né? E essa distância... Desculpa, Marquinhos, quer falar? Não, pode falar, Pedro. Era eu que ia colocar um comentário na tela, mas pode falar. Essa distância entre a cultura que você citou, Raquel, e o tempo, esse tempo, né, entre a cultura alcançar a lei alcançar a cultura, ou vice-versa, ela é diretamente influenciada pela forma como os nossos governantes levam a situação, né, com a barriga. Porque, por exemplo, a reforma antimanicomial aconteceu no Brasil em 1980, se não me engano, né? Próximo disso. E aí, ainda hoje, usuários de CAPS são deixados lá como eram deixados no manicômio, né? Eu deixo ele aqui às 8 da manhã, pego ele às 4, alguém pega elas às 4 para eu poder trabalhar, e acaba alguns ainda acabam usando como depósito de gente. E não porque essas pessoas são ruins, porque o Estado não fornece o mínimo que essa pessoa precisa para ela poder transpor essa barreira, né? Falta em um aspecto e ela precisa correr atrás para cobrir o que falta de alguma forma. E aí a gente vive essa bola de neve, então a gente consegue um avanço mínimo, aí dá 3, 4 passos para trás e culturalmente a nossa sociedade vai ficando sempre atrás, porque é uma política de estupidização do povo, junto com uma eugenia em prática aí muito pesada e profunda. E o poder de influência dos líderes também, né? A gente vê hoje aí, né, com o pessoal e tal. E o quanto que é só falar um A e tá indo todo mundo atrás. E quando esse A é torto, vai todo mundo atrás no torto, assim. É complicado mesmo. Tem um comentário da Ná aqui. Eu, como estudante de psicologia, me sinto muito importante e muito imponente frente a essa... Impotente, eu acho que ela quis dizer, né? Frente a essa questão de saúde mental brasileira. Ainda mais durante a pandemia. Como a Raquel disse, ficamos sempre com as migalhas, trabalhando com muito pouco frente a uma demanda bastante grande. Acho que foi ano passado que a gente teve mais um corte nas políticas públicas do CAPS, se eu não me engano, assim, tipo, como se a gente tivesse muita coisa para ficar cortando, né? Aqui em Pedreira a gente teve mudança de verba, né? Mudança de local da verba, tirou várias coisas da assistência social, do CAPS, e transferiu para outras coisas, eles colocaram que foi transferido para creche, aqui, coisas desse tipo, só que foi para pintar a creche, foi para maquiar um pouco, né? A gente tá chegando, estamos no ano da eleição, né? Então você deixa de investir no que precisa investir para você maquiar um pouco a cidade e parecer que a cidade tá bonita, né? Foi ano passado, a Ana tá falando, tem um comentário da Márcia aqui também. A pandemia do coronavírus nos revelou muitas coisas que pouco teve investimento de políticas públicas. Piorou com a diminuição do investimento para a saúde, pior ainda com a saúde mental. Gente, vocês falaram do CAPS aí, eu sei o que é o CAPS, né? Mas
a gente tem muito preconceito com essa questão quando fala saúde mental, né? Parece que a pessoa, todo mundo já vem na cabeça que a pessoa é louco, né? Até eu vi algumas pessoas fazendo piada quando vê escrito esse tipo de coisa, saúde mental. E as pessoas não entendem o que é tratar da saúde mental e qual é a importância disso tudo, né? Então, quando eu falo de política pública para a saúde mental, era aquilo que eu tinha comentado da questão que depressão e ansiedade vai ser a maior causa de afastamento do trabalho do mundo. Então, como que a gente faz para, primeiro, conscientizar as pessoas que saúde mental é uma coisa importante para se tratar, para se discutir e para conversar a respeito. E a outra coisa, o que a gente pode fazer o que o governo pode fazer enquanto política pública para a saúde mental das pessoas? Como que ele pode lidar melhor com isso para as pessoas adoecerem menos do que elas estão adoecendo hoje? Eu acho que em relação a esse preconceito, né, esse estereótipo, em relação a procurar ajuda com um psicólogo ou com um psiquiatra, né, falar de problemas psicológicos e falar que você tem, sim, problemas psicológicos, todo mundo tem, se não tem, vai ter, se tá falando que não tem, não sei, pode estar mentindo para você mesmo, mas é o seguinte, as nossas emoções, elas são importantes para a nossa vida, né? Tudo que é importante para a nossa vida e está registrado na nossa memória, essa memória só foi importante porque tinha emoção ali para gravar. Então, assim, aquelas coisas que passam desapercebidas é porque a gente não se envolveu afetivamente com aquilo e passou desapercebido. Mas tudo que é importante para a gente na nossa vida é porque tem muita carga emocional envolvida naquilo. E nossas emoções, assim, elas nos afetam de todas as formas possíveis, né? Tanto que hoje é difícil você falar assim que uma pessoa, por exemplo, de um problema de saúde que não afete o emocional, ou então um problema psicológico que não afete a saúde física, porque está tudo ligado. Enquanto as pessoas não entenderem que não existe essas caixinhas, não existe eu estou só com um problema físico, né? Por exemplo, não, isso que eu estou tendo aqui é só, sei lá, é só uma crise de ansiedade, é só uma tremedeira e tal, não, isso daí é só a ponta do iceberg, isso daí é só o que está aparecendo para todo mundo ver. O problema está mais embaixo, está relacionado com as emoções, do que você está fazendo com ela, onde que elas estão sendo investidas. E tudo, a gente é um todo, a gente não é só esse físico, né? Está tudo relacionado. Então, acho que, não sei, acho que as pessoas, elas talvez tenham um pouquinho mais de coragem de se expor, de ter essa conversa aqui que a gente está tendo e falar dos nossos problemas. Isso daqui, eu não sei se esse preconceito vem dessa, talvez, necessidade egóica, assim, né, de proteger o ego, de falar, não, eu não tenho essas coisas, não, eu não tenho. Eu acho que tem um pouco a ver também com a questão do machismo, da sociedade patriarcal também, né? Que você tem que mostrar que você é forte e tal, não sei o quê. Completamente. E tipo, você conversa, isso aí é coisa de menininha, isso aí é frescura, não sei o quê. É tudo a questão do machismo, né? Tanto que a gente não ia, né, talvez nem entrar nessa questão do suicídio, mas tanto é que os homens se suicidam mais do que as mulheres. Eu acho que o reflexo é exatamente disso, né? Sim, era isso que eu ia falar. E eu não lembro o número exato, mas assim, é muito mais. É tipo assim, de 10 que cada se suicida, acho que tipo 8 ou 7 são homens. Então, assim, é muito mais do que mulher se suicidando homem. Então, para você ver como que não tá sendo legal essa coisa de ficar negando, de ficar fingindo, eu não sei o quanto que tá valendo a pena pagar esse preço aí. Tem a questão econômica também da própria sociedade neoliberal que a gente está vivendo, que cobra uma postura individualista. Você tem que ser vencedor, você tem que ser muito produtivo, né? Então isso vai afetar a sua saúde mental, né? Então precisaríamos mudar essa política, né? A questão econômica, né? A mentalidade econômica que nos rege, né? Por isso é uma questão muito complexa. Até a Audrey veio aqui complementar, é culpa do capitalismo. Sim. A Érica está definido pelo nosso poder de consumo, né? Também daí. A Érica tá falando aqui, essa conversa foi ótima e esclarecedora. A sociedade está vulnerável, precisando de mais bate-papos como esse.
Sim. Uma vez eu ouvi de um autor que eu gosto muito, o Amatuzzi, e ele fala exatamente isso, em outras palavras. Ele fala: nós não temos hoje na nossa sociedade lugares para falar daquilo que realmente importa. A gente, quando encontra com algum conhecido, ou faz um encontro inesperado, com algum vizinho, alguém no elevador, ou na padaria, tudo que a gente consegue falar é do frio, da temperatura, de alguma manchete que esteja no dia, né, em voga, no dia de algo que esteja em voga no momento, mas a gente não consegue falar do que realmente importa. Nós não temos esses lugares na nossa sociedade para falar do que realmente importa, né? E eu fiquei muito feliz, inclusive, de ter recebido o seu convite, Cássio, porque eu assisti a live de segunda-feira e foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, tá aí um lugar pra gente falar do que realmente importa. E quando chegou o seu convite, eu fiquei muito feliz por causa disso, por fazer parte desse momento, disso aqui. Então, que legal, fico feliz. Feliz, tá? Aproveitar que a gente está com tempo agora e arrumamos um espaço para falar das coisas importantes. E estão muito bacanas as lives. Eu tô super feliz com o que está acontecendo. O pessoal participando bastante, o pessoal gostando, comentando. Tá bem bacana. E é isso mesmo, a gente tem que falar do que importa, né? Na verdade, assim, aquela frase, viver é tomar partido, é exatamente o que a gente tem que fazer na vida, porque se a gente não falar do que importa e a gente não mostrar nosso posicionamento, a gente não tomar partido, as coisas vão continuar do jeito que estão, e a gente tem que mostrar qual é o lado que a gente tá e pelo que a gente tá lutando, né? Pelo que a gente tá buscando, que é o melhor para todo mundo, na verdade, né? Érica, muito bom rever vocês. Audrey, foi maravilhoso demais mesmo, obrigado por isso. Tem um comentário aqui da Ana também. Nós ainda carregamos no nosso imaginário que precisamos ser fortes o tempo todo. Isso, na verdade, só acarreta mais doença, uma vez que o psicológico influencia diretamente nosso biológico. O que mais existe hoje em dia são doenças psicossomáticas. Vamos falar sobre nossos sentimentos, pessoal. A Karina aqui, estão de parabéns. Olha que bacana. Enfim, o que a gente precisa fazer com política pública, só para finalizar então, antes da gente finalizar e para as considerações finais, vocês querem falar mais alguma outra coisa primeiro? Ou vocês deixam... Pode falar. Não, só sobre políticas públicas, eu acho que a gente precisa... de fato, trabalhar não é algo que reforme o que a gente tem, mas algo que revolucione, em todos os aspectos, no que tange a saúde mental, principalmente. A gente tem o SUS, que é uma ferramenta maravilhosa, administrada por gente incompetente, na maioria das vezes, por isso que a gente... Na verdade, na maioria das vezes eu vou retirar isso, porque se o SUS fosse administrado por pessoas incompetentes, na maioria das vezes nós já viveríamos um caos muito maior hoje em dia, né? Então, acho que o topo do escalão de quem administra o SUS deve ser repensado nesse sentido. E as políticas públicas, elas têm que ser... tem que perder esse teor de reformar o que já tem e ser revolucionário em todos os aspectos. A gente precisa romper com qualquer proposta que tenha como margem esse meio de vida que a gente tem, né? De que para alguém ter alguma coisa, alguém tem que perder, né? Esse ideal capitalista, né? De que quem vai vencer, né? Como, onde, por quê? Então, acho que as políticas públicas têm que ir por aí. E como elas serão, tem que ser um exercício coletivo, da gente conseguir transpor essa dificuldade de conversar, de debater, de discutir as ideias, para a gente conseguir chegar no que é realmente o melhor. Que a gente, além de tudo, ainda tem esse negacionismo que a gente vive exacerbado hoje, né? Inviabiliza qualquer diálogo com o lado oposto. E isso precisa ser transposto também para a gente conseguir de fato discutir políticas públicas que sejam eficientes e que levem a gente para frente, para um lugar melhor. Nesse momento a gente precisa falar também. Oi. Desculpa, Marcos, pode falar. Tá. Não, a gente precisa pensar na questão da volta, como alguns querem, da volta dos hospitais psiquiátricos, no modelo mais antigo. Isso tem interesses econômicos por trás aí, entendeu? Então, saúde mental não pode ser uma questão econômica, ela precisa ser uma questão de bem-estar social.
Então, precisa haver essa mentalidade. Não é uma questão econômica, é uma questão de que vai afetar a questão. A saúde mental vai afetar a questão econômica também. Mas, primeiramente, ver a questão social, né? O do bem-estar social. Sim. E eu acho que a questão das políticas públicas, assim, acho que não tem jeito, assim. Com certeza, eu concordo com o Pedro, que a gente tem ferramentas boas, mas às vezes muito mal administradas, então elas se tornam às vezes obsoletas ou não eficientes ou não tão eficientes quanto poderiam ser. E eu acho que nesse aspecto, o que tange muito que a gente, como população, precisaria fazer é educação política mesmo, para você saber o que é uma política pública e o quanto que é importante você saber em quem que você está colocando lá em cima e o quanto que isso sim afeta a sua vida e de várias outras pessoas através das formas como que esse governo, que outros governos, enfim, vai lidar com políticas que são públicas, ou seja, são para a gente. Então, tem que ter uma estratégia, tem que ter investimento, tem que ter um monte de coisa que a gente não tem hoje, né, principalmente. Mas eu penso na responsabilidade de quem está lá em cima. Sim, a gente tem que sempre ficar cobrando, mas também da gente falar aqui na horizontal mesmo, com os nossos, do quanto que a gente precisa deles para fazer essa pressão, né? E o quanto que a gente precisa conversar com essas pessoas para vir essa consciência do quanto que é importante o SUS para a gente, por exemplo, quanto que é importante a gente ter um estado mais fortalecido para poder bancar a gente nessa situação que a gente está. Um bom exemplo que eu posso... Pode falar. Eu ia falar o comentário da Pri aqui. Foi ótimo, mas adoraria voltar com as nossas conversas pessoalmente. Também tô com saudade, viu, Pri? Voltaremos assim que isso passar. Com certeza. Um bom exemplo que eu acho que a gente pode dar com relação a das pessoas tomarem as rédeas é da nossa própria classe de colegas, né, dos psicólogos. Eu vejo o CRP como uma atuação precária, assim, muito teórica e pouco prática, e vejo que essa é uma reclamação da grande maioria dos psicólogos, mas poucos são os que estão dispostos a ir lá e comporem o CRP para fazer de forma diferente, né? E os congressos são muito frequentes, congresso disso, congresso daquilo, venha, vamos discutir não sei o quê. E é sempre muito vazio, sempre pouquíssimas pessoas dispostas a discutir, mas na hora de cobrar que seja um CRP atuante, ou seja, a gente tem uma classe que não atua cobrando um órgão regulador que seja atuante, né? A gente precisa passar para a ação nesse sentido, né? Perceber essas incongruências da nossa parte e passar a agir da maneira com que a gente realmente deseja e busca, né? Uhum. Eu concordo. Uhum. Sim, eu também concordo. Eu só vou abrir um parênteses rapidinho e fechar rapidinho, que acho que foi no ano passado que a gente teve as eleições para a nova bancada do Conselho, não foi? Sim. Aí tinha uma chapa lá que estava concorrendo, que quem liderava a chapa era aquela psicóloga, ficou super famosa nas redes sociais por querer instalar a cura gay. Então, assim, ela perdeu, tá? Ela perdeu no conselho, mas assim, para você ver como que, né, todo lugar... O grande problema da gente não ocupar os espaços é esse, né? Os espaços ficam vagos lá, vem Exatamente. o idiota e senta na cadeira. Uhum. Sim. Né, por isso que a gente precisa realmente ocupar os espaços, né? Isso aí é uma coisa muito importante. Eu senti uma necessidade muito grande lá em 2018, depois de tudo que estava acontecendo na época da eleição, de levantar do sofá e falar, vou para a rua, vou fazer alguma coisa, e hoje estamos aí na luta por causa disso, né? Porque a gente resolveu se mexer e fazer diferente do que era feito antes. Mas enfim, vamos lá para as considerações finais. Quem quer começar primeiro? Posso ser eu, Escolhe então. você, Cássio. Vai, Pedro. Então vamos fazer invertido, né? Vamos lá, vamos começar com o Pedro e a gente finaliza com o Pedro, o Marquinho e depois a Raquel. Tá bom. Eu gostei muito, eu acho que a gente abordou tudo que veio, né, que
que podia no nosso tempo. Eu acho que para passar por esse momento de desesperança, que a maioria de nós se depara com esse sentimento de desesperança às vezes, apesar de eu pelo menos tentar me manter otimista, né? Eu acho que a gente pode reparar nas pequenas coisas. Eu há muito tempo desconfiava, me pegava pensando, será que a gente vai conseguir passar por isso? Será que vai, tá? Porque eu não via mais sinal de lucidez na nossa sociedade, né? Eram muitos poucos casos e muito isolados. E aí, no final de março, se não me engano, eu li uma reportagem da Veja falando sobre o CVV, da quantidade de ligações que eles recebem e tal, e era um rapaz que é voluntário dando uma entrevista, e ele fala das ligações, que são quase 8.000 ligações diárias, não lembro se mais ou se menos, só que em março, naquele período de março, acho que era por volta de dia 20, ele já falava do aumento de ligações de pessoas com medo do que estava por vir durante a pandemia, né? E, a princípio, eu não me atinei a isso que eu vou falar agora, mas hoje, eu repensando isso, eu vi isso como um bom sinal, porque se as pessoas estão com medo do que está por vir, do que a gente está passando, quer dizer que a gente não está totalmente perdido, não estamos totalmente a gente ainda pode contar com o nosso bom senso. Então, a percepção da realidade do brasileiro, de uma forma geral, não está tão debilitada assim, né? Conforme a impressão que a gente tem quando a gente é bombardeado com as matérias e as notícias. Então, hoje, repensando isso, gerou um conforto. Falei, tem, porque o pessoal sabe, pelo menos tem uma galera que está com medo. 50% de 8.000 de ligações diárias é bastante coisa, né? É um número razoável. E não eram só medos de morrer e medo de perder um parente próximo, era medo de perder o emprego, medo de como o mundo ficaria depois disso, medo quais seriam as mudanças, se o mundo mudaria para melhor ou para pior. Então, a reflexão foi gerada, pelo menos em parte da sociedade. Então, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode dizer que a gente soube utilizar em algum aspecto, é esse momento de reflexão, né? Pelo menos refletir a respeito. E acho que é isso. Tá. Então, eu queria dizer assim, esse momento que a gente está passando é um momento de um luto, né? São muitas perdas acontecendo na vida das pessoas, de emprego, de relacionamentos afetivos, né? E assim, é importante que as pessoas tenham consciência que isso vai passar e que é um momento também de crescimento pessoal, né? E não é fácil você crescer, a gente sofre, a gente passa por questionamentos, mas o resultado que a gente vai ter lá na frente vai ser realmente da gente sair seres humanos melhores disso tudo. É uma visão um pouquinho meio que mística, né? Você pode dizer que ela é mística, mas é uma visão que eu gosto de ter, entendeu? Porque não pode ser por acaso, entendeu? Não pode ser por acaso. A gente precisa, no final disso tudo, sair dessa história seres humanos melhores, entendeu? Que todos nós possamos sair, né, ilesos, né, pelo menos vivos no final disso tudo. É isso. Então, eu acho que o que eu queria deixar algumas coisas para a gente usar, né, nesse momento de pandemia apocalíptica, para a gente não perder os nossos contatos, assim, né? A gente, sempre que der, conversa, liga com os amigos, com as pessoas que você se sente bem, com as pessoas que você se identifica, né? E faça as coisas que você gosta de fazer, crie a sua rotina dentro da sua casa. Se você gosta de ficar na cozinha, então vai para a cozinha. Se você quer estar redescobrindo, sei lá, um artesanato, faça, mas redescubra os seus prazeres e começa a praticar eles, porque isso é muito bom nesse momento agora pra gente. A gente está precisando disso. A gente está precisando de um carinho na gente mesmo, né? E também se desligar disso que eu falei, que a Nara falou, de querer ser forte o tempo todo. Sim, a gente é da luta, a gente quer resolver as coisas, a gente está aqui para querer fazer uma mudança, mas a gente não vai mudar o mundo, né? A gente tem a nossa carga aqui e a gente tem um pouco para doar, mas a gente não pode doar mais do que a gente não tem para doar. Então,
olhar um pouquinho pra gente e ver se a gente não tá se colocando nesse lugar de forte demais o tempo todo e dar uma calma, assim, pra gente, dar um descanso e falar assim, não, hoje eu vou me permitir não acessar as redes, não acessar as notícias, hoje eu vou me permitir tirar o dia para fazer uma coisa que eu gosto. Isso é muito saudável. Então, eu acho que o que eu quero deixar é mais essas dicas, assim. E agradecer o convite. O Marcos, o Cássio, que são os meus amigos. O Pedro, foi um prazer, Pedro, te conhecer no Prazer também. Gostei bastante da conversa. E tamo junto. É isso aí, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado por terem participado e terem abrilhantado aqui, trazido um debate tão bacana para todo mundo, tão importante, tão necessário nesse momento, né? E queria deixar alguns recados. O primeiro é que, por enquanto, a gente vai manter uma agenda de lives de segunda e quarta-feira, é o que eu estou pretendendo. Para a semana que vem, eu já tenho 2 lives em mente. Segunda-feira, provavelmente, a gente vai... Provavelmente não, segunda-feira é certeza, a gente vai falar sobre a barragem de Pedreira e a gente vai trazer uma... Cortou, Cássio. Opa, cortou, voltou. Deu uma travada. A barragem nova que está acontecendo em Campinas, essa barragem, ela mostra a desnecessidade da barragem de Pedreira, mais um elemento que traz a desnecessidade, né? E a gente vai ter a presença aí do Vicente Andreu, que é o ex-presidente da ANA, a Karina Galvão, que está aqui conosco na Comissão Barragem Não, e também a Carolina Kravitz, que é engenheira florestal. Então a gente vai ter essa live na segunda. Na quarta-feira, provavelmente, a gente vai ter uma live para discutir exatamente essa questão da retomada. Essa retomada sem plano nenhum, sem testagem, sem nenhum plano de contingência e tal. Então, a semana que vem a gente está mais ou menos agendado para isso. Outros recados que eu queria dar: amanhã tem live do Pessoal Pedreira sobre educação ambiental com o Cláudio Fabi, que é o nosso pré-candidato a prefeito pelo Pessoal Pedreira. Então a gente tem essa live com ele. A gente tem também uma live do PT, que é uma live do PT regional, a pandemia no interior de São Paulo, que vai estar o PT Amparo presente, o PT Pedreira e o PT Campinas também, né, para não passar, que os nossos companheiros do PT participaram da live na segunda, estão participando hoje também. E sexta-feira tem uma live da Márcia, que é aqui do PT Pedreira também, que é o racismo nosso de cada dia e a situação da mulher negra brasileira. Além disso, também vai ter live do Pessoal Amparo na sexta-feira. Então, esses os recados que eu queria dar, e até segunda-feira. Segunda-feira vai ser às 7 horas a live, tá bom? Show. Um abraço para todo mundo. Lives boas por aí. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa Obrigada, noite. gente. Tchau, valeu.